anteriormente, vamos à máxima transferência de potência. Então é sempre importante determinar quando que se consegue a máxima transferência de potência de uma determinada fonte. Então a gente pode utilizar o teorema de Thevenin para determinar qual é a máxima transferência de potência que uma fonte pode fornecer. Então, aqui nós temos o circuito Thevenin equivalente. Só que antes de analisar essa situação, quando é que ocorre a máxima transferência, qual é a condição de máxima transferência de potência, vamos fazer uma distinção entre fonte de tensão real e fonte de tensão ideal. Então aqui nós temos a definição de fonte de tensão ideal e fonte de tensão real. Então a fonte de tensão ideal é o que nós utilizamos nos nossos circuitos, tá? É uma fonte cuja diferença de potencial ela independe da carga conectada entre os seus terminais. E a fonte de tensão real ela fornece essa tensão nominal quando os terminais estão em abertos. E essa diferença é porque a fonte de tensão real, na verdade, o modelo dela, ela consiste de uma fonte de tensão real em série com um resistor. Então, se eu tenho para a fonte de tensão real como modelo, uma fonte de tensão ideal em série com um resistor, sempre que essa fonte estiver fornecendo alguma potência, eu vou estará associada a esse resistor uma queda de tensão, que faz com que as tensões no terminal do resistor sejam menor do que a tensão nominal. E quanto maior a carga, ou seja, quanto menor a resistência, quanto maior a solicitação, quanto maior a corrente fornecida pela fonte real, maior vai ser a queda de tensão no resistor e menor a tensão nos terminais do mesmo. Então dá para ver esse gráfico aqui. Ó. Fonte ideal, tensão nominal independentemente do valor da carga, RL. Fonte real. À medida que RL cresce, quando RL cresce muito, tem uma situação em que os terminais estão em aberto, porque a impedância, a resistência é infinita, a tensão é igual à tensão nominal. À medida em que a carga, a resistência diminui, ou seja, a carga aumenta, a fonte fornece mais corrente, eu tenho maior queda de tensão no resistor interno da fonte real e dá para ver pelo gráfico que a tensão diminui, a tensão nos terminais diminui. Ou seja, a fonte real possui uma resistência interna responsável por essa queda de tensão. Então foi feita uma distinção entre fonte de tensão real e fonte de tensão ideal. Então vamos considerar a fonte real aqui abaixo, ó, VG em série com resistência interna. Qual é a condição? Quando é que essa fonte fornece a máxima potência? Quando é que a fonte fornece a máxima potência? A gente vai chegar numa equação agora que vai nos permitir determinar qual é a condição para que essa fonte forneça a máxima potência. Então, para esse circuito que nós temos aí, VG em série com RG, representando a nossa fonte real, e uma resistência de carga RL, se eu equacionar, eu chego nessa equação para a potência dissipada no resistor RL, potência na carga. Né? Lembrando que o termo entre parênteses é a corrente fornecida pela fonte, corrente ao quadrado multiplicado pela resistência RL nos dá a potência dissipada no resistor RL. Perfeito. Como eu quero maximizar a potência, eu quero a potência máxima, a gente sabe que derivando a grandeza igualando a zero, a gente encontra o ponto de máximo, né? Isso aí a gente viu lá no cálculo. Então, se eu derivar aquela expressão e igualar a zero, eu vou chegar nessa equação, RL igual a RG. E isso nos dá a condição de máxima transferência de potência. Então, a máxima de transferência de potência ocorre quando a resistência interna da fonte, RG, foi igual à resistência de carga, RL. E agora, eu posso substituir essa condição naquela primeira equação e eu tenho essa equação para máxima transferência de potência. Okay? Então vamos aos exercícios que acaba ficando mais claro. Então, para esse exercício, ó, calcule a potência entregue ao resistor R. Então, R é um resistor variável. Quando ele for igual a 6, quando ele for igual a 2 e quando ele dissipa a máxima transferência de potência. Bem, então,
eu posso pegar todo o circuito à esquerda do resistor R e substituir por um circuito TVNAN equivalente. Então, nós já vimos várias vezes como obter o circuito TVNAN equivalente. Nós obtemos a resistência TVNAN equivalente, obtemos a tensão TVNAN equivalente. Você já sabe como fazê-lo. E agora, com o meu circuito TVNAN equivalente, que consiste de uma fonte de tensão de 16 volts e uma resistência TVNAN de 4 ohms, a gente vai calcular as potências no resistor R quando ele for igual a 2, quando ele for igual a 6 e quando ele dissipa a máxima potência. A gente sabe que a máxima potência ocorre quando R for igual a R da fonte. E nesse caso, o R da fonte é o meu R TVNAN. Então a gente vai ver que quando o R for igual a 4 ohms, nós temos a máxima transferência de potência. Então, por exemplo, quando o R é igual a 6 ohms, a fonte está fornecendo 15,36 watts. Quando o R for igual a 2 ohms, a fonte está fornecendo 14,22 watts. Na verdade, essa potência não é a potência fornecida pela fonte, é a potência dissipada no resistor de carga. E a fonte está fornecendo 16 watts ao resistor R quando ele for igual a 4 ohms. Ou seja, 16 watts é a máxima potência que essa fonte que esse circuito pode entregar. Então, para qualquer valor de resistência diferente de 4 ohms, nós teremos uma potência dissipada nesse resistor menor do que 16 watts. Então, mostre que as duas redes são equivalentes vistas pelo terminal A e B. Então, para esse caso aqui, a gente vê que VAB é 6 volts, ok? E para esse caso aqui, a gente vê também que VAB é igual a 6 volts. Então, existe a equivalência. Então, vamos para esse exercício aqui. Determine o valor para RL para que se obtenha a máxima transferência de potência no resistor RL. Então a gente já sabe que RL tem que ser o quê? Igual à resistência interna da fonte. Então todo o circuito à esquerda de RL eu tenho que substituir por um circuito TVNAN equivalente. Ao descobrir a resistência TVNAN, eu estou automaticamente determinando o resistor RL. Ok? Então vamos lá. Então eu tirei o resistor RL e estou aplicando análise nodal ao nó superior do resistor de 2 kΩ. Então aí nós temos um supernó que resulta nessa equação aqui. A minha tensão TVNAN, que é a tensão no terminal superior do resistor de 2K ohms, é igual a V1 mais 2000x. Opa, faltou eu deixar claro aqui que o terminal superior da fonte corrente de 4 mA eu chamei de potencial V1. Então esse terminal aí, que é a junção do resistor de 1K, da fonte de corrente de 4 mA e do terminal negativo da fonte de tensão dependente, eu chamei esse potencial de V1. Então o próprio supernó aí nos dá essa equação. Ok? Então dessa segunda equação, eu posso fazer o seguinte: quem é Ix? Ix vai ser a tensão TVNAN, tensão naquele terminal superior do resistor de 2K, dividido por 2K. Então, onde tem Ix, eu substituo por VTVNAN sobre 2K. Então, feito isso, a terceira equação nos permite chegar à seguinte conclusão: V1 é igual a zero. Ok? V1 é igual a zero. Então, eu volto na primeira equação e obtenho a minha tensão TVNAN. Perfeito? Então já temos o valor para a tensão TVNAN. O que realmente nos interessa é obter o valor da resistência TVNAN, porque a resistência TVNAN vai ser a nossa resistência de carga para a qual nós tenhamos a máxima transferência de potência.
Então a gente vai utilizar aqui no caso o método da fonte auxiliar. Então o método da fonte auxiliar a gente desativa as fontes independentes, perceba que a fonte corrente está desativada, ok? E eu aplico uma fonte auxiliar nos terminais do circuito, ó, que nos permite escrever essa equação. Então aqui eu estou aplicando análise nodal ao supernó. Tá? Então eu tenho um supernó ali composto pelo potencial no ponto V1 e V2. Então aplicando análise nodal a esse ponto, aí eu tenho uma corrente que circula por esses dois resistores à esquerda do potencial V1. Esses resistores estão em série, eu posso representar por um resistor de 4K. Então essa corrente é V1 sobre 4K. Tenho a corrente que circula no resistor de 2K, que é V2 sobre 2K, e tenho a corrente que circula pela fonte auxiliar, que é V2 menos Vaux sobre 4K. E a equação fornecida pelo supernó, que é V2 é igual a V1 mais 2ix. Mas quem é ix? Ix é V2 sobre 2K, o que nos permite chegar na mesma conclusão de que o potencial V1 é zero. Ok? O potencial V1 é zero. Então a gente chega nessa equação aqui. Simplificando a equação, nós chegamos nessa expressão aqui. Ok? Quem é a corrente auxiliar? Corrente auxiliar é a corrente que circula pelo resistor de 4K ohms. Então, como essa corrente é fornecida pela fonte auxiliar, essa corrente é Vaux menos V2 sobre 4K. Então, eu posso substituir aí uma equação na outra e obter o valor para a resistência Thevenin. Então, agora nós temos a nossa resistência Thevenin, que é a própria resistência de carga. Então, o valor de RL para o qual a gente obtém a máxima transferência de potência vai ser a própria resistência Thevenin, 6K. Então, o circuito resultante passa a ser esse aí. E a potência dissipada nesse resistor, né, potência dissipada nesse resistor, é dada por essa equação, ou seja, 2,67 miliwatts. Então, obrigado pela atenção. Até a próxima.